Olá, sabe, é curioso pensar, e se um filósofo do século XIX tivesse de alguma forma o mapa para a inovação do século XXI? Parece uma ideia meio maluca, né? Mas hoje a gente vai descobrir como as ideias de John Stuart Mill são, na verdade, uma ferramenta incrivelmente poderosa para quem empreende hoje em dia. A questão é exatamente essa. Como é que um pensador da era vitoriana pode ter algo a dizer para o nosso mundo super acelerado de startups, de tecnologia? A resposta, como a gente vai ver, não é só surpreendente, é muito, muito prática. Bom, para entender como as ideias dele se aplicam hoje, primeiro a gente precisa conhecer a figura, né? E John Stuart Mill não foi um filósofo qualquer. Ele foi um verdadeiro gigante intelectual que ajudou a moldar o nosso jeito de pensar sobre liberdade, economia e política. Olha só, ele nasceu lá em 1806 e foi fruto de uma educação super rigorosa, sabe? Estava sempre mergulhado nos grandes debates da época dele. E as obras mais famosas, como Sobre a Liberdade e O Utilitarismo, elas não são só poeira na estante. São diálogos que continuam super vivos e que desafiam a gente até hoje. No centro do pensamento do Mill, a gente encontra o utilitarismo. A ideia principal é bem direta e poderosa. As melhores ações são aquelas que trazem o máximo de felicidade para o maior número de pessoas. Mas a grande sacada do Mill foi dar um toque muito pessoal e profundo a essa filosofia. E é aqui que a chave vira. Para o Mill, a felicidade da maioria nunca, jamais poderia justificar esmagar uma única pessoa. Essa frase resume perfeitamente a defesa dele da autonomia pessoal. E ela é a base para a ideia mais famosa dele e a mais importante para a nossa conversa. Agora sim, vamos entrar no conceito que faz Mill uma figura tão relevante hoje, a definição dele de liberdade, que está toda contida no que a gente chama de princípio do dano. A genialidade da ideia do Mill estava assistindo à simplicidade dela. Basicamente, ele dizia que a liberdade de uma pessoa para agir termina exatamente onde começa o prejuízo para outra. Ou seja, enquanto as suas escolhas afetam só você, você tem que ser totalmente livre para experimentar, para errar e para acertar. Certo, essa é a base filosófica. Mas a pergunta que não quer calar é: tá, e daí? Qual é a conexão disso com a prática? Como é que uma ideia de quase 200 anos vira estratégia de negócio e inovação nos dias de hoje? Bom, aqui a gente chega no coração da nossa análise. Para o Mill, a liberdade não era só um direito, era o principal motor do progresso. E essa ideia, nossa, conversa diretamente com o espírito empreendedor. É incrível, porque o Mill, sem nem saber o que era uma startup, acabou descrevendo perfeitamente o espírito de uma. Essa liberdade para testar ideias, para mudar de rota, para falhar e aprender, tudo isso é a experimentação na vida que ele tanto defendia. Sem isso, o progresso fica parado em modelos velhos. E tem mais, Mill era um defensor ferrenho do debate. Ele acreditava que até uma opinião errada tem seu valor, porque ela nos força a defender e aprimorar as ideias certas. Para um negócio, a lição é clara. Ouvir aquele feedback negativo, cultivar o debate interno, isso não é fraqueza, é uma baita estratégia para construir um negócio forte e relevante. Mas, e esse é o mais muito importante, a liberdade em Mill não é um cheque em branco para fazer o que der na telha. Ela vem com uma condição fundamental, que é exatamente onde a ética e a estratégia se encontram. O princípio do dano funciona como uma espécie de guia ético. Ele nos força a fazer perguntas essenciais. Essa inovação explora alguém? Esse crescimento prejudica o meio ambiente? Esse modelo de negócio engana o consumidor? A liberdade de empreender termina onde o prejuízo para os outros começa. O ponto central é este. O sucesso que dura, o sucesso de verdade, não acontece de forma isolada. Ele sempre leva a comunidade ao redor. Empresas que criam valor social, que constroem uma reputação ética, elas não estão só fazendo bem, elas estão construindo as bases para prosperar por muito, muito tempo. Se a gente pudesse resumir a lição de Mill para o empreendedorismo moderno em uma única frase, seria esta. É um chamado à ação que equilibra a ambição com a consciência, a liberdade com a responsabilidade. É, no fundo, a fórmula para um empreendedorismo que inova de forma sustentável. E assim, fica a reflexão final. Em qualquer decisão, seja num projeto pessoal ou numa grande empresa, onde a gente traça essa linha entre a liberdade de agir e o dano que podemos causar, pensar sobre isso não é só um exercício de filosofia, é a chave para construir um futuro melhor, tanto para os negócios quanto para a sociedade. Obrigado pela companhia.